Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Clínica Equilíbrio, nosso 7º episódio. E é um prazer poder receber aqui amigos tão brilhantes, né, que alguns eu já conheci aqui da época da faculdade, outros estamos revendo aí. E estou aqui com meu sócio, Raul Nepomuceno. Eu sou José Maria Santiago, sou médico psiquiatra. E aqui ao meu lado está Raul Nepomuceno. E hoje nós vamos falar sobre um problema, talvez, que abrange aí grande parte da população mundial na atualidade, né? Se tornou praticamente uma epidemia, os transtornos de sono. Então a gente vai falar sobre o que é sono, sono normal, sono anormal e quaisquer dúvidas que possam surgir. Vocês podem acompanhar onde, Raul? Pronto, é isso aí, pessoal. Bom dia e a novidade, né? Exato. Do nosso podcast agora que vocês podem acompanhar pelo meu Instagram, Raul Nepomuceno _ psiquiatra. Nos próximos episódios a gente vai tentar expandir para outros Instagrams também, mas já podem acompanhar e fazer perguntas ao vivo, a pedido aí de alguns pacientes, alguns seguidores aí que a gente, né, dá esse feedback para vocês. Espero que, né, a gente possa contribuir de forma bem satisfatória para vocês, tirando todas as dúvidas. E hoje é um dia especial porque a gente vai falar sobre distúrbio do sono, os principais queixas e todos os consultórios médicos exatamente a insônia, né? E a gente está trazendo aqui 2 colegas profissionais, realmente hoje referência aqui no Ceará, que vai se apresentar, né? Dr. Guilherme Leal, otorrinolaringologista, especialista em sono, e o Dr. Samir Magalhães, neurologista e também especialista em sono. Não tenho dúvida que hoje vai ser muito especial. Pode se apresentar, Guilherme. Bom dia. Inicialmente queria agradecer, Raul, Santiago, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou médico, otorrinolaringologista, tenho formação em medicina do sono, fiz mestrado, doutorado com temas relacionados à medicina do sono, realmente é um tema que sempre me fascinou. E estar aqui ao lado de um grande mestre, amigo pessoal, Dr. Samir, para mim é uma honra estar na manhã de hoje. Também, muito bom dia a todos, bom dia aí aos espectadores, né? Agradecer vocês, parabenizar pela iniciativa, né? Eu sei que tem muitos temas na psiquiatria que rondam aí a mente de vocês e de quem busca informação. E, sem dúvida, os transtornos do sono são uma dessas pautas, né? E a gente fica feliz em poder trazer conhecimento, informação para as pessoas, né? Eu sou médico neurologista, sou neurofisiologista também, que é uma especialidade da neurologia que lida com os exames, né, de diversas categorias, tanto eletrocefalograma, polissonografia, por exemplo, que é tema de interesse hoje. Também sou especialista em medicina do sono e trabalho no Hospital Universitário Walter Cantídio, além de atuar na clínica privada, juntamente com o Guilherme aqui, né, com o prazer estar com ele aqui nesse momento. A gente espera trazer informação de qualidade e válida para quem está escutando a gente hoje. Obrigado, vocês. Com certeza traremos, né, Raul? Exato, eu acho que vai ser muito bom o debate. E aí, vamos começar aí, Santiago? Bom, eu gosto sempre que a gente vai começar a falar sobre alguma alteração de qualquer problema, eu gosto de primeiro definir a normalidade. Né? Porque para que a gente possa entender o que é que está errado, a gente precisa entender o que é o esperado. E aí eu queria ouvir dos colegas o que é um sono normal. E uma coisa que é importante, que muitos pacientes às vezes não entendem. Por que é importante a gente ter um ciclo regular de sono, né? Qual é a função, qual é a finalidade do sono? Então, eu queria ouvir aí dos colegas. Quem é que quer começar aí? O Guilherme? Realmente o sono é uma das funções mais importantes da espécie humana. Eu acho que é praticamente impossível a sobrevivência sem essa função tão importante, né? Se a gente for enumerar as funções do sono, a gente passaria aqui uma manhã toda, mas se eu fosse resumir assim, a mais importante de todas, seria a função restaurativa, né? Então, assim, durante o dia a gente tem aquele processo metabólico, tem todo aquele desgaste e a gente precisa recuperar aquele processo. Então, boa parte das funções anabólicas, que essa restauração vai acontecer durante o sono. Então, essa função restaurativa, seria o recarregar as baterias, acontece durante o sono. Função de termorregulação, regulação da temperatura, a consolidação da memória, ou seja, é fundamental para a cognição. Uma função que vem sendo muito relatada nos últimos tempos é a função do sistema linfático, a função de desintoxicação. Então o Samir vai até explicar melhor isso aí, vários produtos, várias proteínas liberadas no nervoso central para até aumentar o risco de Alzheimer, né, Samir?
Então, essa desintoxicação vai acontecer numa fase específica do sono. É outra função que vem ganhando muito destaque nos últimos tempos. Vários hormônios são produzidos durante o sono, o principal deles, um dos mais importantes, o hormônio do crescimento. Então, imagina a importância para a criança, né? O hormônio do crescimento vai ser produzido durante o sono. Basicamente isso seria... E outra coisa, sistema imunológico, várias citocinas são produzidas. Se você me quiser completar aí. Sim, sim. O sono, ele é presente em todos os seres vivos, né? Desde dos seres vivos mais primitivos, como até amebas, por exemplo, né? Que são organismos unicelulares, só tem uma célula. Notam-se períodos de quiescência, né? São períodos de quietude, né? Então, interpreta-se que esses períodos de quietude, né? Eles vêm relacionados ao período de repouso, como o sono, né? E isso foi evoluindo ao longo da filogenia, da complexidade dos seres vivos, e a gente vê o sono de modo mais característico e presente em todos os vertebrados, né? Então, assim, essa função fisiológica ela é tão importante quanto, por exemplo, a alimentação, né? O sono, sabe-se que se você também privar-se de sono cronicamente, por um determinado período, é até um risco para o óbito, né, para a morte. Então, não se pode interpretar o sono como algo supérfluo dentro da saúde do indivíduo. E ele caminha dentro do ser humano, né, de modo muito característico, né? Então, assim, a gente observa desde os recém-nascidos, né, até mesmo na fase intrauterina, as crianças elas têm períodos de sono, né? E esse sono ele vai mudando ao longo da evolução etária, né? Então, a gente começa com a criancinha, um recém-nascido, com períodos maiores de sono, então é comum a gente ver um bebê dormir 80% do seu dia, então ele dorme 16, 18 horas, né? E isso vai mudando ao longo do crescimento, então ali por volta dos 2 anos, a criança já começa a ter uma consolidação do sono noturno de 10, 12 horas e com um cochilo diurno ainda, que é frequente, né? E aí, ao longo da adolescência, isso se resulta ali num sono que usualmente vai de 8 também a 10 horas, né? E se estabelece isso ao longo da vida até chegar no período da faixa etária mais idosa, que aí a gente começa a ter algumas mudanças fisiológicas mesmo, com uma mudança no ciclo circadiano do idoso, né, que ele tende a dormir um pouco mais cedo e também fragmentar um pouco mais o sono, isso é normal, né, e dormir um pouco menos de horas consolidadas noturnas, né. Também, durante o sono, a gente tem, no indivíduo, a gente tem sonos diferentes na mesma noite, né? Então, o sono ele sai lá de um sono inicial, que usualmente as pessoas chamam de sono superficial, ou sono inicial, né? Que é o sono não REM, né? Que é um sono que a gente não vê movimentos rápidos dos olhos, até atingir uma fase que é o sono REM. Nesse caminho ele vai se aprofundando, tá? E nesse sono REM é onde a gente observa, muitas vezes, a maior parte das vezes, é o sono relacionado aos sonhos, né? Também os sonhos acontecem no sono não REM, mas de modo menos importante, mas no sono REM é onde a gente identifica esses sonhos. E essa mudança desses estágios do sono, ela acontece durante a noite de modo contínuo, tá? A gente tem um indivíduo, ele geralmente dorme blocos de sono, são 3 a 4 blocos variando da vigília ao sono não REM, e aí volta, são ciclos de sono, né? Então, geralmente 3 a 4 ciclos no indivíduo adulto, com a duração de 1h30 a 1h40. Mais ou menos é isso que acontece. Sono fisiológico é por aí, a gente vai ter outras conversas sobre ele ao longo do nosso... Muito aí vai ter diferença da nossa parte, né? Ou da psiquiatria. Exato. Eu queria complementar exatamente um pouquinho da parte da psiquiatria, né? Como o sono realmente ele é restaurador, ele traz esse equilíbrio, essa homeostase, né? Não só a nível cerebral, mas no corpo todo, né? Então, na psiquiatria, tanto a questão do sono, ela pode ser um fator de risco, um gatilho, né, para desenvolver um transtorno psiquiátrico, como ela é consequência, né, de algo que não está legal, que não está bem, né? E é fundamental no tratamento, já de início, a higiene do sono. Qualquer que seja o transtorno psiquiátrico, a higiene do sono, a gente garantir um bom sono, faz parte desse sucesso terapêutico, né? E aí, portanto,
Exatamente por esses motivos, né? Por essa questão da homeostase, para que o organismo possa recarregar essas baterias, né? Para que possa ocorrer a faxina cerebral, né? E aí eu queria colocar para vocês, porque assim, todo mundo sabe, por exemplo, que a atividade física é importante. Todo mundo sabe que dormir bem é importante, mas quando a gente compreende, né, o que acontece, você vê realmente como isso impacta na vida das pessoas, e as pessoas precisam ter consciência disso. Quando a gente pede, por exemplo, para diminuir as telas, né, e aí a pessoa pensa que a gente está falando por achismo, mas existem vários, né, estudos mostrando a importância do sono. Então, por exemplo, que depois a gente vai falar, né, como é importante o sono para prevenir os transtornos psiquiátricos, como é importante o sono para uma boa qualidade de vida, como é importante o sono para prevenir, por exemplo, doenças demenciais, né, por exemplo, né, para doenças cardiovasculares, né, um bom sono. Então, se as pessoas tiverem esse conhecimento, como a gente está tentando aqui levar, da importância, eu tenho certeza que naquele momento em que você está no celular ou que você lembra, eu vou curtir a vida, vou aproveitar a vida, que a vida é curta, né? Você vai lembrar que se você quer aproveitar a vida, você tem que dormir bem. Perfeito. Isso aí não tem dúvida, não é isso? Perfeito. E a gente vai discutir melhor isso aí ao longo do podcast. Inclusive, é curioso, os 2 próximos episódios, né? Este e o próximo episódio que nós vamos lançar, que vai ser sobre dor, eu costumo falar muito para os nossos pacientes psiquiátricos. Eu digo, olha, existem 2 situações extremamente comuns que atrapalham a recuperação de um paciente psiquiátrico. É dor crônica e dormir mal, né? São duas condições que não podem ser negligenciadas por qualquer profissional, e aí trazendo para a área da saúde mental, principalmente na saúde mental, porque uma pessoa que dorme mal ou uma pessoa que sente dor crônica, ela não vai ter uma boa qualidade de vida, né? E aí tem a ver tudo isso com essa questão mesmo metabólica. É tão essencial que a pessoa, o ser humano, consegue ficar 3 dias sem comer, 3 dias até sem beber, mesmo debilitado, mas não consegue ficar 3 dias realmente sem dormir Exato. mesmo. Porque tem gente, eu tenho um tio que diz que há 8 anos não dorme, mas evidentemente que isso não existe. Eu tenho uma paciente também que ela... Mas Todas 3 as dias sem consultas dormir que ela mesmo. diz assim, olha, desde 2000 e alguma data eu não durmo. E é sempre mesmo. E aí a irmã dela, que mora nas ruas, diz, doutor, ela dorme, ela ronca, ela passa a noite dormindo. Só que aí tem uma questão que é o sono percebido, né? Que é justamente uma outra Que a gente situação pode até falar sobre isso, que a os gente, tipos, né, de exatamente, insônia, que a gente né? tem que entender que é justamente essa questão da percepção que o paciente tem acerca do sono. E uma das coisas que influencia muito essa percepção é o que o Sam me falou, que é a presença do sonho, né? O paciente que ele acha que não sonhou, ele não percebe o sono como algo reparador, né? E aí eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nessa parte, talvez, né, do que é um sono reparador, de o que é um sono os fenótipos, de né? qualidade, Os tipos de sono, os fenótipos, tanto normais, né, como onde estão os problemas, acho que fica à vontade para vocês, né? Só antes de entrar, eu queria lembrar que uma coisa que eu estava, quando o Sam estava falando, eu lembrei, é que assim, o nosso corpo, ele é uma máquina, né? É uma máquina biológica que funciona através de ciclos, né? Então a gente tem, o Sam até falou do ciclo circadiano. A gente tem basicamente três tipos de ciclos, né? Que são os infradianos, os circadianos e os supradianos, né? Que são aqueles ciclos que têm duração de menos de 24 horas, os de 24 horas e os de mais de 24 horas, como por exemplo a menstruação na mulher, né? É um ciclo infradiano, né? Que ele demora mais de 24 horas para se repetir. A respiração, que a gente está na frequência respiratória ali constante. E o sono, ele faz parte dessa homeostase, né? Desse equilíbrio. Então, vocês podem falar um pouquinho dessa parte aí dos tipos, dos fenótipos de sono, do que é um sono de qualidade ou o que não é um sono de qualidade? Tá clara a pergunta? Tá, não. Tem algumas informações aí. É assim, a gente sempre considera o sono de qualidade aquele sono que provê a pessoa com a sua capacidade integral em vigília, tá? Então, assim, o que é que é um marcador interessante em relação a entender se o sono é de qualidade? Se a pessoa consegue efetivamente exercer suas atividades pretendidas e participar ali socialmente do que ela se propõe ao longo do seu dia. Então, sem uma sensação de sonolência ou fadiga ou indisposição, né, que esteja presente na sua rotina, né? Então, se o indivíduo consegue atingir esse parâmetro, né, de bem-estar, né, bem-estar integral, com sua noite de sono
usual, seja ela com a duração de 5 horas, seja ela com a duração de 12 horas, né? Mas que ele fique bem, né? Isso é considerado um sono de efetiva qualidade. Com Tá. enfrentamentos saudáveis, né? Não é usando remédio. Exatamente. Isso, estamos falando de Né? padrões fisiológicos. Pois né? é, que ele consiga esse bem-estar usando Isso. enfrentamentos. Né? Sem doping. Exatamente. Importante, porque tem gente que toma um remédio para dormir, E outro toma um pra remédio para acordar e diz que está bem, né? E nesse tópico é interessante até já trazer essa informação, né? Que é uma pergunta frequente no consultório, o Guilherme também deve ter isso de modo recorrente, que é o tempo total de sono. Né? Sim, eu ia perguntar exatamente isso aí, na hora que falou dos 5 a 12 aí. Eu falei isso exatamente de propósito para dizer que isso são extremos, né, de funcionalidade, mas tem gente que com 5 horas está bem, tem gente que precisa de 12 horas. No geral, se usa a população adulta, ela tem uma janela de sono que vai ali de 7 horas e meia, a 8 horas e meia, 9 horas. Esse é o padrão de funcionamento da sociedade de um modo geral, sociedade ocidental. Isso né? do adulto, né? Do adulto, né? Isso muda, como eu já falei lá no começo, dependendo da faixa etária, né? Mas no adulto jovem e pessoa madura, né? Esse é o tempo, né? Isso gera muita angústia nas pessoas, porque há um aforismo popular de que a pessoa tem que dormir 8 horas, né? E aí, quando você vê isso na prática, muitas pessoas não precisam de 8 horas para dormir, né? Não conseguem, né? E aí gera uma certa discrepância do que eu realmente preciso, do que é o realmente recomendado, né? E aí eu pergunto, mas eu deito, não consigo dormir 8 horas, eu durmo 6. Mas você fica bem, né? A pessoa fica bem, né? Então isso é considerado algo favorável. É claro, se isso ao longo do tempo, isso não, muitas vezes acontece de um indivíduo dormir pouco, é depender da fase de vida. Por exemplo, estudantes, né, em fase universitária, tem um tempo total de sono às vezes restrito, porque trabalha durante o dia, faz a faculdade à noite, tem que estar às 7 horas da manhã no trabalho, consegue chegar em casa às 11 horas, vai lá, dorme 6 horas, mas ele precisava de 8, né? Aí ele consegue ali, por uma resiliência do cérebro dele, superar aquelas dificuldades inicialmente, primeiro ano dá certo, segundo ano já começa a fadigar a máquina, terceiro ano está lá com insônia, com a privação crônica de sono, né, e com vários fatores relacionados a isso, com a dificuldade de memória, dificuldade de atenção, dificuldade de performance nas notas, né, dificuldade de performance no trabalho, irritabilidade, depressão, ansiedade, etc. Né? Então, é uma gama de fatores que vem com a privação crônica. Né? Quando é que a gente sabe que o paciente sabe que é um dormidor longo, curto, né? Porque nessa vida corrida da sociedade a gente não tem esse tempo. Eu vou deixar no automático, eu vou no fisiológico, né? Então eu vou dormir e acordar na hora que meu organismo quiser acordar. Então como é que eu identifico isso na prática, né? E para que eu possa cuidar bem de mim, do meu sono, assim. Perfeito. Guilherme, para complementar. Só complementando aí o que o Samir falou muito bem, são esses dois fenótipos que nós temos, né? Nós temos o curto, o longo dormidor. Sempre deixar claro que as condições têm que estar favoráveis para a gente fazer essa análise, né? Então, assim, sem influência de estímulos visuais, luminosos, sonoros, o ambiente tem que estar totalmente adequado para a pessoa dormir. E avaliar também essa performance numa situação que o indivíduo tem a possibilidade de dormir a livre demanda, né? Então, por exemplo, no final de semana, nas férias, para ver o que é o fisiológico dele sem influência de fatores externos, né? Então, essa questão do tempo que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o Jô Soares, ele fala várias vezes, ele dormia 5 horas e uma capacidade intelectual, cognitiva, nunca teve nenhum problema. E pessoas que com 10, 12 horas, no outro dia vai estar cansado, com fadiga, sonolenta, sem conseguir manter a produtividade. Então, são variações individuais, né, que para a gente poder identificar esses fenótipos é importante uma boa anamnese, uma boa avaliação. Nós temos algumas ferramentas para conhecer como é a rotina do indivíduo. Uma delas é o diário do sono. O diário do sono você dá para o indivíduo um questionário com várias perguntas para saber como é a rotina, que horas ele deita, que horas apaga a luz, quantas vezes ele desperta, os fatores externos, e você vai aplicar esse diário de 7 a 14 dias, e aí você vai poder avaliar as características, né, se é um sono adequado, e mais ou menos uma ideia de uma faixa, né, entre 7 e 14 dias a gente vai ter uma ideia de uma faixa do período, né, que aquele indivíduo mantém a rotina, e avaliar os impactos que aquela pessoa vai ter ao longo do dia.
Perfeito. Deixa eu só colocar aqui uma coisa, desculpa aqui, Samir. É só algumas perguntas que estão sendo feitas no Instagram. No final, a gente tenta tirar essas dúvidas. Só esclarecendo para as pessoas, tá? Que estão fazendo aqui as Eu só perguntas. complementar aqui dos métodos, né? O Guilherme falou, do Diário do Sono. O Diário do Sono é uma ferramenta bacana, assim, né? Tem uma orientação para o paciente compreender. É um padrão gráfico ali, que o cara vai preencher e tal, e ele vai conseguir reconhecer, né, o padrão de sono dele junto com o profissional, né? Existe também uma ferramenta de diagnóstico para isso, né? Hoje já há algum tempo, né? Mas isso chama-se actígrafo, Exato. tá? Que é uma espécie de um relógio desses, assim, que a gente usa de Um smartwatch monitorar. da vida. Não é bem um smartwatch, ele até não é tão smart, né? Eu diria assim. E nem é tão bonitinho, mas ele funciona para reconhecer padrão de ciclo circadiano. E aí ele avalia a luminosidade, ele tem um sensor de luz, tem um sensor de temperatura nele e um acelerômetro, que é um sensor de movimento. E aí ele passa a interpretar movimentos de quietude, tá? Como sugere-se que aqueles movimentos de quietude, que a temperatura cai, que seja um período de sono, tá? E ele é uma ferramenta, juntamente com o Diário do Sono, para você conseguir identificar o ciclo circadiano do paciente, né? Tanto em relação ao tempo total de sono, quanto em relação às preferências diurno, noturno do indivíduo. Só complementando aqui o Samir, né? A actigrafia é uma ferramenta de inferência, né? Como ele falou, você vai inferir. O indivíduo está em vigília, de acordo com o nível de atividade, ou se ele está dormindo. E a gente vai avaliar não apenas as características, mas também avaliar algumas tendências do indivíduo, né? Alguns indivíduos que têm uma tendência, por exemplo, a dormir mais tarde e acordar mais tarde, que é o atraso de fase. Umas pessoas que tendem a antecipar esse processo, que é o avanço de fase. Assim como essa pessoa vai ter um ritmo irregular, um ritmo totalmente desconectado com o meio externo, aí você vai ter os distúrbios do ritmo circadiano, né? Então, a actigrafia é uma ferramenta fundamental para esses distúrbios. É uma coisa que eu queria, né, deixar bem, só para a gente fechar essa parte, deixar claro que as pessoas elas se prendem muito à questão da quantidade de sono e elas esquecem isso que vocês estão abordando, que é a questão da qualidade do sono, né? Então, uma mensuração de sono, ela não tem que ter um critério apenas quantitativo. Perfeito. Mas qualitativo, né? Qual é a qualidade? Então, quando a gente pergunta para o nosso paciente, você está dormindo bem? Não, eu durmo bem, eu durmo 10 horas e acordo às 6:30 da manhã. Tá, mas você acorda como? Não, acordo, parece que eu descarreguei um caminhão de tijolo a noite toda. Então, assim, você dormiu a noite toda, mas você não teve um sono de qualidade. Eu queria também, a gente está falando de sono normal, discutindo um pouco isso, a importância do sono, né? E aí eu queria, antes de fechar esse bloco aí, até comentar aqui e fazer as perguntas para vocês sobre isso ainda, que a gente viu da importância como reparador, que é aquele período ali, né, de recarregar as baterias, é um período mais anabólico, né, também, e que existe, portanto, uma atividade, né, metabólica. Se achava que não tinha, não tem, né? Perfeito. Então o cérebro não para, mas a ideia é fazer essa limpeza. E também alguns hormônios são, né, secretados nesse período. O hormônio do crescimento, você falou, importante para a criança, mas para a gente também é importante, porque ele é o contrário ali do cortisol, né, que é de dia, então faz esse antagonismo. E a questão da melatonina, né, que aí é onde eu quero perguntar para vocês também, né, que é um hormônio aí do sono importante, né, da qualidade, mas tem também, ela ajuda também na homeostase aí também do organismo, ela não é só do sono. E aí, a gente colocou aí que precisa ter o tempo, a qualidade do sono, mas as pessoas que, como até o Guilherme colocou aqui, antes do início, que não dorme à noite, mas dorme de manhã e se sente bem. Como se explica isso se esse hormônio, por exemplo, a melatonina, ela é secretada à noite, portanto tem a questão do escuro, né, para poder estimular isso. O próprio hormônio do crescimento, como é que funciona isso? E o que os estudos mostram? Mesmo essa pessoa que diz que tem um sono reparador de tarde ou de manhã, em termos de impacto no futuro, em termos, por exemplo, vai ter maior risco de doenças cardiovasculares, vai ter maior risco de outras doenças como demência, se existem estudos mostrando isso, porque não é o padrão. Você dormir de manhã, passar a noite acordado. E só antes dos meninos falarem, só lembrando uma coisa, né? Melatonina, como o Raul falou, ele é um hormônio que ele não é armazenado. Né? Ele é produzido, secretado e consumido. Né? A gente não tem uma glândula que armazena melatonina para ir liberando. Então, inclusive tem um boom, aí talvez no momento que nós formos falar sobre
as Tratamentos, intervenções medicamentosas que estão surgindo, as pessoas hoje acham que a melatonina é um fitoterápico, né? Exato, É uma coisa que as pessoas acham que já começa errado. E que você vai repor a melatonina que está em falta no seu corpo e não é exatamente assim que funciona, né? Então eu queria que os meninos aí pudessem falar, por favor, sobre isso. A melatonina ela é o hormônio da escuridão, né? Como você falou, né? O pessoal fala hormônio do sono, hormônio da escuridão. E ela tem, assim como vários outros hormônios, um padrão de secreção, tá? E esse padrão ele também é individual, certo? Mas que o indivíduo, como o Guilherme citou, né? Ele tem uma alteração do ritmo circadiano, ou seja, uma discrepância com o ritmo social, aquele indivíduo que tem um atraso de fase ou um avanço de fase, ele também muda a janela de secreção. Há também uma mudança da janela de secreção da melatonina. Isso é fisiológico, é normal. Avanço e atraso de fase, elas não podem ser interpretadas classicamente como doença propriamente dita, porque na verdade é uma mudança do padrão com a discrepância da necessidade social do indivíduo, né? E aí, assim, o que acontece, né? Esses indivíduos que têm um atraso de fase, ou seja, dormem mais tarde do que socialmente é habitual, né? Eles também têm um pico de melatonina mais tardio do que o habitual, né? Então, eles vão lá secretar, em vez de secretar 20 horas, lá o pico de melatonina deles vai ser lá por volta de meia-noite, 2 horas da manhã, né? É diferente. Então, a janela de sono deles vai ser sempre a melatonina, o pico dela a janela de sono ela posterga-se 2 horas. Então, se o pico é às 8 horas, geralmente o pico de sonolência vai ser às 10, né? E aí por aí vai. E do mesmo jeito a gente usa esse tipo de ferramenta para quando a gente vai ajustar a janela do ritmo circadiano do indivíduo, né? A gente faz essa analogia e tenta ajustar. O fato é que, passando um pouco para a sua pergunta, né? Há um risco maior em quem tem um transtorno de ritmo circadiano ou com um atraso ou um avanço? Até hoje a gente não tem essa evidência propriamente dita. O que a gente tem de evidência é que porque muitas vezes acontece o indivíduo que tem um atraso ou um avanço de fase ser cronicamente privado de sono, tá? Porque ele dorme mais tarde, né? Ele vai dormir 3 horas da manhã, mas ele tem que acordar às 6 horas da manhã no outro dia, por conta do trabalho. Então ele dorme 3 horas, né? E já se sabe que indivíduos que têm tempo total de sono menor do que 5 horas, né? Associados com alguma condição do sono, seja ela um insônia ou um transtorno de ritmo, eles têm uma expectativa de vida menor, tá? Não especificamente pelo transtorno de sono, mas sabe-se que esse tempo total de sono reduzido, ele se associa a uma expectativa de vida menor. Isso é presente, tá? Isso é um estudo americano, mas já foi visto algo muito parecido na Alemanha também. Aqui no país a gente não tem esse estudo característico, mas assim, pensando em ser humano de um modo geral, algo que pudesse ser extrapolado para outras populações, né? Então, a melatonina pode ser... Não, eu ia dizer perfeito a explicação. E elogiar. A melatonina, ela tem... então, ela tem essa... É um hormônio secretado, é produzido no nosso organismo, ela não tem um análogo, né, da natureza, até então... desenvolvido, né, assim, em outras plantas, em outros, nada disso, né, então ela é produzida por nós mesmos, né, ela também, como você citou, ela não tem um órgão de acúmulo, né, mas mesmo assim, o que se observa é que ao longo da vida as pessoas acham, tem uma falha da minha melatonina, né, tá falhando, né? Até hoje não se comprova isso, não há os não secretores de melatonina, o que há é secretores erráticos de melatonina, seja um atraso, um avanço, ou seja aqueles maus secretores de melatonina, né? Que aí entra num ritmo circadiano irregular, né? Guilherme, você complementa. Perfeita a explicação do Samir, né? Realmente é algo, esse distúrbio, não vou dizer nem distúrbio, essa questão do atraso da avanço de fase não necessariamente vai ser um processo patológico, né? A questão é se houver um encurtamento do tempo de sono pelas demandas sociais. E com relação à questão da melatonina, se você for analisar as indicações formais da melatonina, não do uso recreativo para insônia, que não é uma indicação formal para insônia, seria basicamente para ajustar o processo circadiano quando está havendo esse descompasso entre o ritmo do indivíduo e as suas demandas naturais. Então, por exemplo, a pessoa que tem um atraso de fase, ela vai querer o quê? Vai querer avançar a fase para ajustar esse ciclo. Então, ele vai tomar melatonina, justamente como o Stanley falou, para poder ajustar essa janela da secreção. E de manhã vai ter que ter exposição à luz, a fototerapia, para corrigir isso aí. Então, nessas situações, está bem indicada a melatonina.
Ou uma pessoa que tem uma deficiência de melatonina, né? Por alguma disfunção específica, né? Mas as indicações, elas são muito restritas, né? Realmente o que a gente percebe é um boom da melatonina, a pessoa, os primeiros sintomas de insônia, sinais de insônia, já vai querer iniciar o tratamento com melatonina. Sem um né? diagnóstico Isso aí formal. atrasa até, além das consequências, né, das repercussões clínicas ou psiquiátricas que o paciente fazendo isso por conta própria, empurrando uma boa investigação para ser assertivo, né, e resolutivo, Perfeito. né, acaba atrasando e complicando, né, o tratamento. Acaba sendo um fator confundidor do diagnóstico, né, porque vai mudar né? completamente o seu ciclo. A gente vai falar de tratamento depois, mas assim, é porque eu realmente fico receoso da gente esquecer, e essa pergunta é muito corriqueira no consultório. Então, eu vou fazer bem objetivo, e depois passo para o Santiago para dar continuidade aí. Uhum. A melatonina, claro que existe a indicação, né? Mas, assim, quanto tempo, né, se pode usar indiscriminadamente? Claro que existem as indicações. Eu digo que as pessoas que estão usando aí por conta própria, qual a repercussão de estar usando essa melatonina, né, cronicamente. Samir. A melatonina, assim, ela tem... A gente não tem estudo a longo prazo em seres humanos de uso suprafisiológico da melatonina, tá certo? Uhum. O que se sabe, assim, em animais, né? Então, a melatonina ela é utilizada como anticoncepcional em ovelhas e cabras na medicina veterinária, né? Então, há alguma noção de que isso pode influenciar em aspectos reprodutivos, tá? Para mulheres, até inclusive as mulheres, às vezes, nessa faixa etária mesmo, né? De 30 e poucos anos, muito insônia, às vezes uma pretensão gestacional, aí já começa a ficar com insônia pela pretensão gestacional e não consegue ter filho, aí vai e toma melatonina. Aí, assim, a gente ainda não tem claramente expresso isso, diz assim, é um fator negativo, mas na minha prática e na vivência, assim, prática, a gente não recomenda por esse risco potencial, né? Além disso, né, assim, há uma certa crença, até propalada por algumas áreas da saúde humana, né, de que a melatonina tem um papel antioxidante em outros processos biológicos além do que a gente conhece, seja para humor, seja para insônia, né, para a regulação do sono. E o que a gente não vê é uma consistência em relação aos dados científicos expostos a isso, tá? Assim, o papel real da melatonina como um antioxidante ou um elemento de promoção de saúde física além dessas duas situações, né? E aí, por isso, talvez esse uso indiscriminado, né? Por uma crença de uma busca frequente, né, da população por saúde, qualidade de vida e saúde, com elementos mais simples ou naturais, digamos assim. Suplementos. E que, na verdade, termina tendo até um viés financeiro de uso de substâncias para quem que isso beneficia, né? O laboratório que está produzindo, a farmácia que está vendendo. Né? Isso é o questionamento maior, talvez. Só aproveitando o tema melatonina, vai aproveitar, né? Inclusive é o motivo principal, né, da gente orientar tanto a questão de evitar as telas, né? A luz azul que é emitida é exatamente o que vai inibir a liberação da melatonina. Assim como a melatonina é o hormônio da escuridão, a luz é o fator externo que vai inibir a liberação dessa substância, né? Então já sabe hoje que a tela vai inibir quase mais de 30% da produção da melatonina da gente, e isso vai postergar, vai atrapalhar a qualidade do sono. Por isso que é evitar todos esses estímulos visuais, pelo menos 2 horas antes de dormir, evitar as telas, computadores, tablets, tudo que tiver essa luz a gente procura evitar justamente para proteger a liberação dessa substância. Saúde pública, essa sua orientação. É questão de saúde pública. Uma coisa que é importante que é essa frequência de luz que as telas emitem, ela tem um estímulo retiniano, né? Ela tem um estímulo na retina que mesmo depois, dependendo do tempo, por isso que o Guilherme falou essa questão de 2 horas, né? Então, suponha que eu adormeci mexendo no celular, né? E o celular caiu por cima de mim, como muitas vezes a gente ouve dos nossos pacientes. Sim. Então, você iniciou o seu sono, mas aquela luz azul, ela mantém ainda uma ativação retiniana, mesmo durante algum tempo depois que você iniciou o sono. E essa ativação, porque como foi dito aqui, acho que foi o Raul que falou, né, que o nosso cérebro, enquanto a gente está dormindo, ele continua a sua funcionalidade, né? Afinal de contas, a gente precisa respirar, a gente precisa manter a temperatura corporal, a gente precisa manter as funções vitais. Então, se você mantiver algumas funções, como é a questão da visão, ainda ativa durante o período do sono, isso vai interferir na arquitetura do sono, consequentemente no resultado, né, do sono,
né, nessa coisa de recuperação de ATP, né, do metabolismo, vai ter um impacto negativo lá no final e cumulativamente vai chegar no consultório o paciente da gente assim, não, mas eu tô dormindo mal. Ok, vamos da higiene do sono. Como é que tá a questão? Não, mas eu só consigo dormir Eu ia falar isso aí. se eu tiver Com a com o televisão. celular, com a Eu televisão. tô com a televisão. Exato. Eu não consigo dormir, porque é um fator indutor. Vai até diminuir a latência do sono, né? Mas assim, Exato. vai ser um sono de qualidade. Exatamente. Né? Porque a pessoa, ela se prende muito a essa coisa do início do sono. É isso aí. Vamos falar um pouquinho então a gente até já comentou algumas coisas sobre a privação do sono, né? Assim, o que pode trazer, o que tem de novidade, né? A privação do sono para a vida das pessoas em geral, adulto, criança. Vamos começar aí. Quer começar, Guilherme? Porque as crianças, né? Eu sei que você trabalha muito também com criança e adolescente, né? As consequências da privação do sono estão diretamente relacionadas ao efeito antagônico das funções do sono. Né? Então, a partir do momento que a gente está privado do sono, todas aquelas funções que a gente enumerou, elas vão estar comprometidas. Então, vai afetar do ponto de vista cognitivo, vai afetar atenção, concentração, memória, vai afetar o humor, pessoa privada do sono, com certeza, todos que já passaram por um processo desse, como é que está com o humor, irritabilidade, ansiedade, angústia, uma tendência, assim, algumas alterações do ponto de vista emocional. Questão cardiovascular, né? A pessoa privada do sono vai ter uma maior incidência de eventos cardiovasculares, já tem estudos mostrando isso, o risco de hipertensão, infarto, morte súbita, pela privação do sono, e a questão do peso. Uma pessoa privada do sono, ela vai ter uma tendência a ingerir mais alimentos hipercalóricos. Né? A gente tem o aumento da produção de um hormônio da fome, que é um hormônio chamado grelina, e a diminuição do hormônio da saciedade, que é a leptina. Então, tem uma correlação entre a privação do sono e a obesidade. Então, aumento de cortisol, aumento de adrenalina. Então, eventos cardiovasculares, peso, vai afetar o sistema imunológico. Como durante o sono acontece a produção das citocinas, que vão ajudar no sistema imunológico, a pessoa privada do sono vai ter uma tendência a ter mais infecção, então vai afetar o sistema imunológico. E aqueles quadros demenciais que eu falei, né? Parkinson, quadro Alzheimer e etc. E os transtornos psiquiátricos, né? Exato. Que você até falou de humor, mas perfeito. acaba aumentando aí. Depressão, ansiedade, irritabilidade, tudo E isso psiquiatra. uma coisa que é uma cascata positiva, né? A obesidade, ela aumenta, ela piora a qualidade do sono, né? Por uma questão anatômica, e a piora da qualidade do sono aumenta o risco de obesidade. Então, é uma retroalimentação positiva aí, né? Perfeito. Ok, e esse também. Eu ia complementar só o que o Guilherme colocou aí, em relação à questão atencional, né? A privação de sono, assim, quando ela acontece de modo agudo, ela já compromete o nível de atenção, né? E cronicamente esse processo ele se torna mais evidente, né? Especialmente em relação a atividades um pouco mais complexas, né, de execução. Então, por exemplo, tem algumas percepções e já estudos mostrando isso, que o indivíduo privado de sono em 4 horas do tempo total habitual dele, ou seja, ele dormia 8 horas, dormiu 4 horas só, né? Ele tem a reatividade dele a situações de risco, né? Ele chega a ser semelhante àquele indivíduo que ingeriu álcool que é detectável ao bafômetro, né? Então é 0,1 de alcoolemia, né? Então, isso é muito marcante, né? Se a gente vê que boa parte da nossa população, né, ela faz privação de sono, seja voluntária, seja involuntária. Por exemplo, o indivíduo que sai para uma festa, ele vai, muitas vezes, vai lá mesmo que ele não beba, né? Então, ele volta dirigindo, ele já está com um risco que não é mensurável ao bafômetro, semelhante a alguém que ingeriu bebida alcoólica. Se ele ingere bebida alcoólica, então o negócio supera, né? E aí, se a gente ultrapassa essa questão recreacional e vai para aspectos trabalhistas, então, por exemplo, a gente tem, isso existia muito no país, até uma regulamentação recente, os motoristas profissionais, por exemplo. Motorista profissional é uma questão, se você anda na estrada no nosso país, né, e todos nós andamos, né, a gente está em risco constante, né, um risco constante, né, de pessoas privadas de sono dirigindo caminhão. Caminhão e ônibus, né? Então, assim, não só a privação de sono, como esses indivíduos eles têm um risco maior de obesidade, têm um risco maior de apneia obstrutiva do sono.
Então, E ainda até tem o uso de substâncias, né, para poder estar... que é exatamente. Agora, imagine isso aí para um piloto de avião, né? Pronto, é isso que eu ia até colocar. A pessoa entender o impacto disso, a importância disso, da privação, né, dentro da, como ele falou, da sociedade, do prejuízo laboral e acidentes, né? Como a gente falou, pilotos de avião têm história de acidentes de avião, porque pilotos dormiram, aquela explosão nuclear, Chernobyl também, né? Exatamente por privação de sono. Então, o quanto isso é importante. Nós atendemos pacientes psiquiátricos que realmente tem essa questão, é motorista de ônibus, né, trabalha em plataforma da Petrobras, que mexe com máquinas assim, que qualquer erro ali explode tudo. Então eu tenho essa experiência assim, de pacientes relatando isso, e eles têm os plantões, tem um que fica de noite, outro de dia, então assim, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? É realmente muito pertinente aí o Samir falar isso. Essa questão da saúde ocupacional em relação ao sono é algo muito negligenciado no nosso país, né? Muito mesmo, assim, é algo que a gente vê algumas tentativas de melhorar a legislação para isso, mas é algo que não se torna muito consistente. Então, por exemplo, é irrazoável você ter profissionais trabalhando em turnos para direção de avião, de máquina. Não pode, não poderia, hipoteticamente. Então, o cara está lá pilotando uma perfuratriz numa plataforma lá da Petrobras, ele fazendo turnos, né? Então, o cara trabalha 12 horas num dia noturno, no outro dia ele trabalha 12... Assim, não no outro dia, mas folga 36 horas, vai fazer um diurno depois. Está fragmentando totalmente o ritmo dele, né? O ciclo dele Isso até daria certo. O ciclo dele nem sabe, né, como é que é para funcionar. Fora que, no caso da Petrobras especificamente, ele fica um período no mar, essas pessoas que trabalham, nós não são todos, e outros no continente, que já muda de novo o ciclo. Ainda né? tem isso, 30 dias seguindo uma rotina, e 30, eu não sei se 30 dias seguindo uma rotina irregular, ou seja, é irregular dentro do irregular, né? Não estou falando de irregularidade legal, estou falando de irregularidade metabólica. Eu já tive pacientes, né, que tiveram transtornos psiquiátricos em função dessa questão, que aí tem a ver com sono. Eu queria, pessoal, porque tem muitas perguntas, e a gente falasse aqui dos principais distúrbios do sono, né? Antes de passar, eu queria só indicar um filme, esse que está dentro desse assunto, é um filme chamado Insônia. Cara, que é uma história de uma investigação criminal. Eu já assisti, sim. Que um policial, que é o Al Pacino, ele vai pro Alasca, no período do verão, em que o sol fica 24 horas. E ele mostra justamente as consequências dessa privação de sono na mente, né? Ele vai fazer uma investigação lá, e como ele não consegue dormir porque está no período em que o sol tá uma incidência lá no Alasca, então não tem noite. Né? E aí é muito legal, que eu lembrei muito na hora que vocês falaram o que é que acontece se a pessoa não dorme bem, e eu acho que vale a pena assistir. Inclusive é do diretor que ganhou o último Oscar aí, do Nolan. É aquele com o Robin Williams, né, eu acho? Exato. Al Pacino, Robin Williams. Maravilha. E a direção do Nolan. Bom, então vamos falar aqui dos principais distúrbios do sono, né? Transtorno do sono, e focar nos mais prevalentes, né? Perfeito. Segundo, existe um manual que a gente procura condensar todas essas informações, né? O objetivo é tornar algo padrão, que é o ICSD, que é o International Classification of Sleep Disorders, em que ele vai citar os principais distúrbios, que é basicamente insônia, distúrbios respiratórios do sono, hipersonias de origem central, distúrbio de movimento de membros, distúrbio de movimento, parassonias, que são aqueles comportamentos anômalos que acontecem somente na infância, né? Sonambulismo, despertar confusional, terror noturno. E os mais prevalentes, mais importantes seriam esses aí. Perfeito. Assim, dentro da nossa vivência prática, né, e até em aspectos de relevância para a população, né, dois se ressaltam de modo muito característico, né? Um deles é o distúrbio respiratório do sono, que aí tem seu ícone como a apneia obstrutiva do sono, né, que é extremamente prevalente na população. Se a gente pega o estudo lá do Epsono, em São Paulo, é um estudo populacional no Brasil, bem desenhado, né? Ele mostra que 30% da população adulta, acima de 18 anos, tem algum grau de apneia obstrutiva do sono, ou seja, isso é um marcador, é uma doença mais prevalente do que, por exemplo, diabetes mellitus e hipertensão arterial, né? Então, em adulto. Então, isso é uma condição médica silenciosa, né? Ao ver da categoria médica, mas ela é barulhenta para a população, para quem está dentro do quarto. Barulhenta para o que dorme ao lado. Literalmente, né?
mas ela é silenciosa em termos de atividade profissional. Os colegas não perguntam, né? Assim, a população ela tende a entender que a apneia obstrutiva do sono, o ronco, é algo até favorável, né? Muitas vezes, não, está dormindo tão bem que está roncando, né? E essa é uma fala muito frequente, né? Bom, e aí, além dos distúrbios respiratórios do sono, o outro que é um ícone na medicina do sono são as insônias, né? As dificuldades de conciliar o sono de modo qualitativo, né? E quantitativo, muitas vezes. Então, insônia e distúrbio respiratório do sono talvez sejam os dois grandes nichos de atuação prática do médico do sono. Há também os que o Guilherme colocou, né? As hipersonias, sono excessivo, distúrbios de movimento durante o sono, especialmente a síndrome de pernas inquietas, que é uma condição médica que também é bem prevalente, 5% da população adulta tem, né? E os distúrbios de ritmo circadiano, já tinha colocado. Sim. E por último você falou das parassonias, né? Que é a afecção aí de crianças e idosos, né? Que acho que é o que traz mais curiosidade. Curiosidade, a gente pode até depois falar. Eu queria só comentar o seguinte, essa questão da apneia do sono, né? O quanto realmente me chamou a atenção, né? Como tu falaste aí, 30% da população. E quanto mais idoso, aumenta essa prevalência. Né? É claro que a gente está falando aí, o Samir falou, de qualquer grau de apneia, né? Isso. Quando a apneia é grave, aí já cai mais, né? Mas mesmo assim é extremamente alto, né? Não sei se é em torno de 10%, 5% a 10% o grave, né? Isso mesmo. Né? E aí, realmente, assim, algo que é negligenciado. Perfeito. Né? A gente vê isso. E a gente falou tanto da importância do sono, né? Para a qualidade de vida, para a produtividade, né? Para a expectativa de vida. Então, isso é algo que a gente realmente precisa estar atento. E em relação à insônia, eu vou colocar aqui, eu queria colocar, né, os fenótipos da insônia, e depois vocês podem comentar se eu estiver equivocado ou quiser corrigir alguma coisa, mas enfim, dos fenótipos da insônia, eu queria saber qual é o mais prevalente, da opinião de vocês, qual é os que traz mais complicação, se existe isso, os estudos. Bom, que eu colocaria é o período de latência, né, maior de sono, a dificuldade ali de pegar do sono, né? Então, isso é um tipo de fenótipo de insônia, né? E que muita gente tem. O outro é a manutenção ruim, né? Quer dizer, acordar despertares noturnos, né? Então, isso aí também é bastante comum. E o outro seria ou o tempo encurtado, né? Ou o tempo normal, mas sem qualidade, sem ser reparador. Então, são os 3 clusters aí, perfeito, né, de insônia que eu queria colocar. E eu queria ouvir um pouco de vocês, da prática do consultório de vocês. Qual é o mais prevalente? O que já podia até emendar um pouquinho o tratamento por causa do horário. O que vocês, né, orientam essas pessoas? Quais são aí as possibilidades na questão da insônia? Depois a gente pode falar aí da apneia para fazer essa casadinha, né? Diagnóstico e tratamento para adiantar. Eu queria fazer uma pergunta para fazer junto. Pode, vamos lá. Já que vai falar de apneia também nessa questão das insônias, né? Inicial, intermediária ou terminal. Uma curiosidade que eu sempre tive, que a gente ouve, mas que às vezes eu já ouvi também o contrário, dizendo que isso não é evidência, não. Existe algum padrão anatômico que diz assim, o nosso perfil cearense, né? Que é aquele perfil mais braquicefálico, sim, ele tem maior risco de apneia do sono. Eu queria também que, aproveitando que já está na fala deles... Vamos logo, esses dois que foi colocado, a apneia e insônia, a gente falar um pouco esses fenótipos e o tratamento para a gente adiantar. O fenótipo físico e o fenótipo sintomático. Isso que o Raul falou, inclusive, são os critérios para a gente definir a insônia, né? Então, assim, a pessoa, para definir que ela tem insônia, tem que ter algum prejuízo em relação ao sono, ou para iniciar o sono, ou insônia de início, uma insônia de manutenção, que a pessoa até pega no sono rápido, mas tem dificuldade de manter, ou despertar precoce. A outra situação, no caso, principalmente da população pediátrica, a resistência de ir para a cama, e, obrigatoriamente, tem que ter algum prejuízo diurna, ou seja, não apenas isso, tem que ter consequência diurna, além desses sintomas. Ou uma alteração de performance, de produtividade, ou laboral, ou cognitiva. Em relação à prevalência, eu acho que a de manutenção, pelo menos essa é a minha experiência pessoal, não sei na literatura, você pode até confirmar, mas eu acho que a de manutenção, eu acho que é uma das mais prevalentes, tá? Em relação à apneia obstrutiva do sono, né, ela, sem dúvida, hoje é uma doença de saúde pública. Durante muito tempo se acreditava que o problema do ronco era só a questão social, era atrapalhar quem estava dormindo de lado.
Hoje a gente sabe que o ronco, toda pessoa que ronca, ela precisa ser investigada, precisa fazer um exame diagnóstico, que é a polissonografia, para avaliar se tem apneia obstrutiva do sono, tá? Posso falar logo da apneia do sono ou vamos esgotar em sono? Pode, não, Posso acho que a gente aproveitar? pode fazer, por causa do tempo, fazer logo o diagnóstico e os critérios e tratamento. Perfeito. Então, o que é a apneia obstrutiva do sono? É um distúrbio bem comum, como você me falou, né? Nesse estudo do TUFIC, ele avaliou 32,5% da população era portadora de apneia obstrutiva do sono. Então, ela se caracteriza por colapsos recorrentes da região da faringe durante o sono. Então, você tem um relaxamento do músculo da faringe, ele fica mais relaxado e ele tende a colabar. Então, a base do problema é o colapso da faringe. Esse colapso ele vai causar um bloqueio do fluxo aéreo. Qual é a consequência disso? Esse bloqueio do fluxo vai causar essa parada da respiração, pelo menos 10 segundos. Esse bloqueio pode ser parcial, denominado hipopneia, ou total, denominado apneia. E, geralmente, essas paradas na respiração são acompanhadas de despertares. E esses despertares acabam fragmentando o sono. Então, é um sono muito fragmentado. Por isso, muitas pessoas com apneia do sono, no outro dia, não, dormi maravilhosamente bem, só ela que está dizendo, a esposa que está dizendo, eu estou dormindo super bem, mas na verdade é um sono fragmentado, não é um sono de qualidade, porque você vai ter um sono mais superficial, você não vai conseguir chegar naquelas fases mais profundas do sono, que é o sono restaurador, que é o sono de ondas lentas, o sono REM, que a gente conversou aqui. E outra questão é que, em virtude dessa redução do fluxo aéreo, você também pode ter uma redução da oxigenação do sangue, pode ter uma hipoxemia. Então, quem tem apneia do sono tem um risco maior de ter eventos cardiovasculares, hipertensão, infarto, AVC, arritmia, insuficiência cardíaca, distúrbios psiquiátricos, depressão, ansiedade, irritabilidade, alterações cognitivas, de concentração, de memória. Então, é uma doença de saúde pública, né? Com relação aos fatores de risco, sem dúvida, a questão do sexo, né? É mais frequente, é mais prevalente em homens do que em mulheres, até a menopausa. Quando a mulher atinge a menopausa, o risco meio que se equivale, por questões hormonais, né? Então, na menopausa, o risco de homem é igual ao risco de mulher. A idade, com o avanço da idade, essa própria musculatura faringe vai ficando mais flácida, então isso tende a causar o colapso da faringe e as alterações esqueléticas, craniofaciais. Então, tudo que vai estreitar a faringe vai aumentar o risco de ter apneia obstrutiva do sono. Então, essa questão do braquicefálico, as pessoas com anormalidades craniofaciais, pacientes sindrômicos, síndrome de Apert, Cruzon, Pierre-Robin, uma pessoa que tem aquela retrognatia, que é o queixo mais para trás, vai ter um estreitamento da faringe, vai ter um risco maior. Pacientes com síndrome de Down, né, pela própria hipotonia da musculatura. Então, tudo que vai contribuir, ou do ponto de vista anatômico, de estreitar a faringe, ou do ponto de vista neuromuscular, as características do próprio músculo, ou as questões neurológicas, pacientes que eventualmente vai ter alguma disfunção nesse controle neural do tônus da via aérea superior. Então, isso vai aumentar o risco de ter apneia obstrutiva do sono. Perfeito. Perfeito. Bom, A obesidade também. Perdão. Desculpa. Os principais fatores de risco, o principal fator de risco é a obesidade, tá? E na criança especificamente, o principal fator de risco é o aumento das amígdalas e das adenoides. Aí você também pode até falar, o próprio Guilherme, quando associa, né, a apneia obstrutiva do sono à insônia, né, que hoje se estuda muito isso. Perfeito. Quando a Helena aí, um tempo atrás, né, Sim. essa comorbidade dos dois, e lógico que deve potencializar bastante tudo, né. Uhum. Eu queria saber de vocês também, quando for falar aí, né, um pouco sobre isso. Vamos lá. Tranquilo. Eu ia até sugerir uma coisa, assim, o Guilherme começou a falar da apneia, podia falar um pouquinho do tratamento já, né? Pode, e depois tu fala. Porque, na verdade, essa questão da insônia e da apneia... Eu posso fazer a correlação quando eu falo correlação, insônia, isso, perfeito. Se quiser complementar a parte do tratamento. Perfeito. Basicamente, hoje nós temos oficialmente 4 opções de tratamento para apneia obstrutiva do sono, tá? Existe o tratamento padrão ouro, é o uso do CPAP, tá? Ele é um dispositivo, ele funciona como um compressor, na verdade, né? Ele é um aparelhinho, se conecta a uma máscara nasal e ele vai injetar uma pressão positiva, ele funciona como um stent pneumático. Então ele vai gerar uma pressão positiva contínua e essa pressão positiva contínua é justamente o que vai evitar que ocorra o colapso da faringe. Então é o tratamento padrão ouro, principalmente os pacientes que têm apneia obstrutiva de grau moderado, acentuado. A gente tem a classificação da apneia, pode ser leve, moderado ou acentuado. O que vai definir essa classificação vai ser a quantidade de eventos respiratórios que acontecem por hora, como eu falei, as hipopneias ou apneias. Então, entre 5 e 15 é leve, entre 15 e 30 é moderado, acima de 30 vai ser acentuado. Então,
Pacientes com apneia obstrutiva do sono, de grau moderado acentuado, o CPAP acaba sendo a melhor opção. Existem os aparelhos intraorais, né, são aparelhos preparados por dentistas especializados em odontologia do sono. E esses aparelhos, os mais indicados, são os de avanço mandibular. Então, eles fazem um discreto avanço da mandíbula justamente para aumentar o espaço da faringe, evitando que ocorra o colapso. Principalmente pacientes que têm ronco primário, que é o ronco que não está associado à apneia, ou que tem uma apneia de grau leve. E os tratamentos cirúrgicos, né, que hoje em dia um dos mais preconizados são as faringoplastias, em que você vai fazer uma cirurgia faríngea cujo objetivo é aumentar a tensão da musculatura faríngea. O problema da apneia do sono não é o relaxamento, não é o colapso. Então, você pode modificar a estrutura muscular da faringe para você aumentar a tensão e evitando essa flacidez, evitando que ocorra o colapso. E os exercícios miofuncionais, né, feitos também por fonoaudiólogo, cujo objetivo é fortalecer essa musculatura faríngea. Praticamente são as opções de tratamento associadas, esses são os principais. Existem as medidas coadjuvantes, como a perda de peso, né, fundamental. Atividade física. Atividade física é a posição de dormir, né? A gente tem a apneia posicional. O ronco, a apneia do sono, piora principalmente na posição em decúbito dorsal, que é aquela que você dorme com a barriga para cima. Então, você mudar de decúbito, principalmente a posição lateral, você pode corrigir essa apneia posicional. Né? Então, isso é fundamental. Essas seriam as principais recomendações em relação ao tratamento. Vamos lá, Sami. Então, tu vai falar da insônia. E eu só complementar aqui, Guilherme, ele vai... novidades, né, no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Coisas que ainda não estão ainda na nossa realidade prática. Estimulação do hipoglosso, né? Existem algumas técnicas de neuromodulação. Você usa um aparelho, um dispositivo para fazer um estímulo da musculatura da língua. Durante a noite ele consegue reposicionar a língua, né, que é um músculo grande que fica obstruindo a via aérea. E tem alguma efetividade, os Estados Unidos já tem algum certo uso disso, né? Assim, é distante ainda para a gente, não chegou na prática, né? Mas só a intuito de inovação, né? Isso é interessante, só complementando. Porque tem gente que não se adapta muito ao CPAP, né? Assim, então já é alternativas futuras aí. A neuroestimulação do hipoglosso, ela funciona de forma muito semelhante a um marca-passo cardíaco. Só que ao invés de levar impulso para o coração, ele vai levar impulso para o músculo da língua, cujo objetivo é evitar esse deslocamento da língua, né, que acaba colabando. Então, manter o tônus da língua, né? Então, realmente começou de forma muito promissora, certo, Samir? A neuroestimulação do hipoglosso, mas nos últimos anos para cá, tem caído um pouquinho, assim, a gente se empolgou tanto, né? Sim. Frustrou um pouquinho, né? Pelo menos assim, é o que os colegas assim, que chegavam a ter mais intimidade, foram para lá. Mas é bem interessante. Um perfil, né, de tratamento mais adequado, né? Encontrar o tipo de paciente que responde melhor. E até conversar com o Sami sobre isso aí, a questão medicamentosa, né? Muita gente pergunta, tem um remédio para a apneia obstrutiva do sono? Então, assim, os trabalhos ainda são muito tímidos, tá? Eu acho que existe um mais recente, que é a associação de dois medicamentos. Sim. Qual é essa minha? A tamoximetina, né? Oxybutinina, né? Que é usado para bexiga, é isso mesmo. Né? Que antigamente tinha um da cetazolamida também. A cetazolamida, né? Mas são estudos muito tímidos, né? Muita gente pergunta. E pelo amor de Deus, muita gente chega. Não, na internet eu vi aquele. Exato, pelo amor de Deus, esqueçam aquilo ali. Vamos procurar o médico do sono, vamos se basear naquilo que tem realmente comprovação científica. Esse é um caminho, não sei se você deve ter visto recente, saiu uma das aprovações do FDA para uma medicação que hoje, por exemplo, é um derivado do famigerado Ozempic, né? Que é uma das medicações novas, né? Que o desfecho do estudo foi o IH, né? Foi um estudo que não foi desfecho, não foi obesidade, não foi controle do diabetes. Foi o tratamento da apneia obstrutiva do sono. E esse estudo foi extremamente positivo, né? Tanto que o marketing em cima dessa nova medicação, ele é voltado para como se uma medicação que tratasse a apneia obstrutiva do sono. Mas, na verdade, é um tratamento derivativo. O indivíduo perde peso, melhora o índice. Não é que a medicação ela seja um remédio que melhora o tônus da musculatura. É uma melhora indireta. É uma melhora indireta. Mas o marketing em cima dessa medicação, ela é voltada para isso. Se existisse um medicamento ideal, seria que ele funcionasse como Viagra da faringe. Que fosse manter o tônus da faringe. Exatamente. O dia que aparecer essa medicação aí, a gente vai ter... O problema é se ele conseguir manter os ciclos, né? Exato. Isso.
Raul, antes de passar para as perguntas, acho que pela questão do tempo, né? eu queria só dar um fechamento numa coisa que eu acho que é relevante para o nosso tema. Né? Existe um medicamento que durante algum tempo aí foi, inclusive, reportagem nos grandes portais, que quando ele surgiu como a resolução dos problemas, porque seria uma medicação que substituiria os benzodiazepínicos, e que esse mês, né, no mês de junho agora, houve uma modificação na legislação brasileira acerca da prescrição dele, que ele, a partir de agosto, a prescrição do Zolpidem, Perfeito. ele vai ter que ser com a receituário tipo B, que é aquele receituário controlado para medicação de tarja preta, né? E eu queria que, antes de passar para a pergunta, só a gente dar um fechamento, que eu acho que é um assunto fundamental, que eu acho que é um problema de saúde pública. Exato, é uma coisa que a gente não podia deixar de falar, que é essa coisa dos abusos de medicações. As pessoas, acho que elas querem muito aquela solução de botar um botão, instala um botão que eu aperto, eu durmo. Aí de manhã toma um psicoestimulante, que é o botão de ligar. Então são os dois botõezinhos que as pessoas queriam poder instalar em si mesmas, né? Isso aí vai ao encontro da insônia, né? Que é o que a gente era o outro tópico que a gente ia falar, né? Eu até tinha externado algumas questões a mais, mas, assim, basicamente, na prática, a insônia, ela é presente em boa parte da insônia aguda, né? Aquela que é ocasional, dura menos de 4 semanas, por um fator emocional, uma perda afetiva, um adoecimento, alguma coisa assim, né? Ela dura menos de 4 semanas. Isso é uma insônia aguda, né? Aquela insônia que ultrapassa a barreira dos 3 meses e acontece pelo menos 3 vezes por semana, ela já é denominada na classificação internacional de distúrbios do sono, que o Guilherme falou, como insônia crônica. Tá? Essa insônia crônica, ela se acompanha de alguns padrões de comportamento desfavoráveis, né? Seja ele uma crença excessiva de que o maior problema da pessoa é não dormir, né? Seja usar o ambiente de dormir, né, o quarto como um momento de solução de problemas, ou seja, a ruminação de pensamentos, vai se deitar e uma chuva de pensamentos excessivos que muitas vezes não são necessários, né? E seja ele também uma dificuldade, né, um descompasso de manter o relaxamento durante a noite. Isso chama-se estado de hiperalerta, né? A esse estado de hiperalerta, ele é tão patente em indivíduos com insônia crônica que muitas vezes um indivíduo com insônia crônica já bem consolidado, ele não consegue dormir nem mesmo durante o dia quando ele tem a oportunidade para tal, né? Você vai lá, tenta o cara, não, depois do almoço você consegue, não consegue, né? Porque os pensamentos vêm, o modo de funcionamento do cérebro foi treinado para não dormir, né? Para usar aquele ambiente do quarto como um ambiente de solução de problemas. Diante disso, aí a gente traz de volta a questão do Zolpidem que você colocou, né? Zolpidem, ele é uma medicação desenvolvida na década de 80, 90, né? E aí ele começou com um uso muito corrente como um marketing voltado para a indução do sono, né? Era uma medicação, uma molécula que ela fazia uma indução do sono rápida, de duração curta, de efetividade, 3 horas e meia dentro do organismo, né? E que não teria ali uma repercussão maior, sendo inclusive no marketing inicial da molécula a medicação ideal para idosos, né? Por conta disso, né? E aí a gente vai aprendendo o remédio ao longo do tempo, né? Assim, isso aí no Brasil ele começou a ser mais usado a partir dos anos 2000, né? E hoje o que a gente vê mundialmente, não só para o Zolpidem, é uma pandemia de abuso de medicações de diversas classes, né? Categoria dos Estados Unidos, um problemão social lá para o opioide, né? Assim, e Zolpidem também. Brasil, agora, Zolpidem ficou na boca do povo de todo mundo pelos casos fatídicos que apareceram na mídia, né? Porque antes já existia, mas ninguém falava, né? Então, assim, foi a Gleisi Hoffmann, Joyce Hasselman, foi espancada por si mesmo dentro de casa, né? Foi aquele rapaz que pulou do 2º andar do apartamento dele, né? Casos de violência sexual, né? Mediados pela medicação, enfim. Prejuízos financeiros, né, de pessoas que fizeram operações financeiras, sobre madrugada, né? Já existe há um tempão, né? Assim, a gente já lida na prática, no consultório privado, eu que estou formado aí desde 2011, dificilmente a gente voluntariamente prescreve um Zolpidem, a não ser que já venha sido usado. Por quê? Porque já se entendia por esse risco de uso abusivo, né? A depender, claro, do perfil do indivíduo, né? Tem gente que usa
há longo tempo, mas não tem um perfil de abusador, né? Enfim, na bula do Zolpidem tem escrito lá que ele é indicado para insônia aguda, né? Com duração máxima de uso de 4 semanas, tá? O que a gente vê na prática é uma facilidade da prescrição, e isso é o que você está tentando hoje regular, uma contra-regulação, né? De uma medicação que ela é prescrita em sua maioria por médicos não especialistas. Perfeito. Né? É uma medicação que ela está no arsenal terapêutico do cardiologista, no arsenal terapêutico do médico de família, de comunidade, né? Do clínico geral, por ser ainda uma medicação de entendimento de baixo risco de problemas e de uma solução rápida. Porque o remédio, para indução de sono, ele é bom. Esse é o problema dele, né? O problema dele é isso, né? Porque ele funciona, né? E aí ele se propõe a ser, ele funciona bem. Dependendo do perfil populacional, ele é muito nocivo, né? E aí é fundamental nesse contexto, né, ter uma supervisão do tratamento, assim como todo em tratamento de insônia, né? Se o indivíduo vai usar medicação para insônia, muitos precisam, né? Muitos precisam tratar a insônia com medicação, né? Ele tem que ter acompanhamento, porque o risco dele ser um abusador potencial ou mesmo não ter uma efetividade do uso da medicação é muito alto, né? A insônia ela é refratária em 50% das pessoas, né? Então, às vezes 50% responde e dos respondedores, futuramente metade deles vão voltar a ter insônia crônica, né? Então, e é por isso que dentro do tratamento da insônia, o maior aliado não é a medicação. São os hábitos, são comportamentos, né? A terapia cognitivo-comportamental, né, que é feita por profissionais médicos ou psicólogos, ela é o nível de evidência mais forte que a gente tem no tratamento da insônia crônica, né? E a medicação, ela vem em conjunto, né? Mas ela não pode ser o seu único aliado, né? E essa é a dificuldade que a gente enfrenta aí populacionalmente, né, em termos sociais. Perfeito. Bom, eu acho que a gente está finalizando. Vamos para as perguntas aí? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que pela questão do avançar da hora, as perguntas vou mandar para vocês, vocês respondem, boto... A gente grava uns Reels e posta depois. Pode ser, viu? Tá bom? A gente vai ver essas perguntinhas por conta do tempo. Então, eu queria só fazer meu comentário final, um minutinho, e realmente me despedir aqui desse podcast, né, se preparando para o outro, né? Bom, eu queria falar, então, só realmente da importância da insônia crônica, né, da ideia, de passar essa ideia da insônia crônica, um termo muito atual, que é a insônia comórbida, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Que a insônia ela não está só na grande maioria das situações. É a exceção ter só a insônia sem ter nada. Então, a gente tem a ideia que a insônia ela vem com comorbidades clínicas e psiquiátricas, né? A insônia crônica, essas consequências, né? Então, a gente viu cardiovasculares, né? Questões neurológicas, né? Risco de demência, transtorno do humor, transtorno de ansiedade, doenças ocupacionais, né? E outras consequências. Eu queria deixar essa mensagem de sempre avaliar outras comunidades, seja os médicos de outras especialidades, né? O próprio paciente ter esse olhar como um todo e buscar a sua saúde o mais completa possível. Bom, e agradecer, viu, vocês. Antes de encerrar, eu queria só que os colegas dissessem onde é que a gente pode encontrá-los aí nas redes sociais ou na prática. Samir, pode falar aí para o nosso telespectador. Eu não sou muito afeito a redes sociais, mas tenho só um Instagram privado, mas de toda maneira eu atuo como profissional médico dentro da rede SUS, né? Sou médico do Hospital Universitário, mas lá eu atuo basicamente com exames complementares. Mas é um bom centro para a população geral buscar a assistência em saúde relacionada à medicina do sono, que inclusive futuramente, em breve, Guilherme estará conosco lá. Que bom. A medicina do sono que existe. E que honra, viu? Tanto que bom que existe com esse mestre aqui na saúde pública essa preocupação. Vai ser uma maravilha, assim, para a gente fortalecer a medicina do sono no estado do Ceará. Na verdade, não só no estado do Ceará, no país todo, né? Assim, tornar essa pauta realmente efetiva, né? Não só de falar, mas executar realmente a medicina do sono. E na universidade a gente, graças a Deus, hoje tem uma estrutura para isso e com profissionais
excelente qualidade a mais aí pra gente, vai ser muito rico, né? Agradecer pelas palavras. E aí, Guilherme? Agradecer pelas palavras. E realmente, assim, é muito importante, né, que eu acho que a sociedade entenda a importância do sono. A medicina do sono é uma especialidade relativamente nova, é uma área de atuação relativamente nova. Então, acho que debates como esse precisam ser cada vez mais constantes. A gente precisa, assim, passar a importância para a sociedade. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente, assim, nossas especialidades mais afins, como a medicina do sono, a gente precisa esse acompanhamento e, cada vez mais, essa tendência multiprofissional. Eu acho que o paciente tende a ganhar muito com isso, né? Então, assim, o paciente que tem insônia, a gente vai ter que avaliar os fatores, os 3 P's, né? Predisponentes, precipitantes e perpetuadores. Então, aí a gente vai avaliar, de repente, uma avaliação dos fatores da ansiedade, da depressão, né? A questão neurológica. Então, essa avaliação multiprofissional é muito importante, tá certo? O Raul perguntou, já encontra a gente, né? Inclusive, eu e o Semier, nós trabalhamos na mesma clínica, né? Clínica Sinapse, Isso. né? Mudou de nome, né, Semier? Intersono, agora é Sinapse, né? Eu trabalhei lá também, né? O Raul, Um né? período. Então, é lá que a gente faz, é um lugar bacana, né? Porque tem justamente esse acompanhamento multiprofissional, né? Todas as especialidades vinculadas Nosso ao amigo lá, o Manuel Sobreira, né? Sobreira. Perfeito. Também médico neurologista e médico do sono também. Perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso 7º episódio. Espero que você tenha gostado, espero que os colegas tenham gostado de participar conosco e possam voltar outras vezes, porque eu tenho certeza que a gente não conseguiu esgotar o assunto ainda. Com certeza a gente vai ter que ter outro momento. Exato. Porque são muitas dúvidas e perguntas. Até a gente mesmo fica aqui com vários questionamentos, mas não tem tempo. Né? E aí eu queria só deixar um lembrete. Você que está assistindo aí pelo YouTube, curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo, manda para os amigos, manda para todos os grupos de WhatsApp que você tiver, que é uma informação de qualidade que precisa ser difundida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.